Evangelho de hoje, Evangelho de Mateus 18, versículos de 1 a 5, depois versículo 10, dia da memória dos santos anjos da guarda. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que seus anjos no céu vêm se cessar a face do meu Pai que está no céu. Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. Hoje é dia dos Santos Anjos da Guarda. O Catecismo da Igreja Católica diz que a existência dos seres espirituais não corporais, os anjos, é uma verdade de fé. Então, para nós é uma verdade, faz parte da nossa doutrina. O testemunho da Escritura, então a Bíblia, dá testemunho disso, a Bíblia ensina isso, é tão claro quanto a unanimidade da tradição, ou seja, tanto a Bíblia quanto a tradição aqui é com T maiúsculo, ou seja, se refere aos ensinamentos, às doutrinas acumuladas durante todo o período histórico, desde a formação da Igreja no primeiro século. Então, desde o primeiro século, existe esse ensinamento juntamente com a Bíblia sobre os anjos, Nenhum católico pode, então, negar a existência dos anjos, já que é uma coisa que perdura, um ensinamento que perdura na Igreja. Eles são criaturas pessoais e imortais, puramente espirituais, diferente da pessoa humana, que é corpo, alma e espírito, Os anjos são puramente espirituais, dotados de inteligência e de vontade. Então, são características dos anjos, E eles são criaturas perfeitas, superam em perfeição as criaturas visíveis, A perfeição deles é muito maior do que todas as outras criaturas. A Igreja ensina desde o início até a morte, a vida humana é cercada por sua proteção. Isso aqui é importante. O anjo não é só o anjo da guarda da criança, Aqui está escrito, a vida humana é cercada por sua proteção, pela proteção do anjo, desde o início da vida, até a morte. Então, a gente tem um anjo da guarda mesmo quando deixa de ser criança, Então, o anjo, ele protege e ele intercede a nosso favor. Então, o anjo do Senhor, como diz o Salmo, acampa ao redor dos que o temem e o salva. Na tradição da Igreja, São Basílio Magno, doutor da Igreja, disse: cada fiel é ladeado por um anjo como protetor e pastor para conduzi-lo à vida. Isso é, temos um anjo da guarda, independente da nossa idade, Jesus, no Evangelho de hoje, diz, não desprezeis nenhum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu veem continuamente a face do meu Pai que está nos céus. Então, os anjos da guarda da criança, que contempla a face do Pai. Então, assim, o próprio Jesus atesta a existência de anjos quando está falando da criança, que é o trecho do Evangelho de hoje. Então, vamos olhar um pouco mais, tendo dito isso, entender um pouco mais o Evangelho de hoje, o texto de hoje. Em nossa cultura, a criança é a imagem da pureza e da inocência, Então, porque Jesus fala da criança e o texto do Evangelho de hoje predomina o assunto da criança, nós pensamos que o ensinamento desse Evangelho seja sobre a pureza, Somos levados a pensar que esse é o assunto central, a pureza e a inocência, E aí nós simplesmente concluímos dentro, tá vendo? Nós temos que ser puro como a criança. Mas, na verdade, talvez nós possamos observar hoje que o texto, Jesus, o Evangelho, está falando mais do que isso, Por quê? É verdade que as crianças são inocentes, mas
em um sentido, ou seja, no sentido de que as crianças de fato não têm malícia, elas não têm consciência ou vontade de praticar o mal. Então, nesse sentido, a criança é pura, não tem malícia, não tem vontade de praticar o mal, não tem más intenções, etc, etc, etc. Mas é importante lembrar que o pecado acompanha toda a existência humana, né? Então, a criança nasce com o pecado original. E na medida em que a criança se torna capaz de fazer escolhas guiadas por sua consciência, também a criança se torna capaz de pecar. É importante entender isso. A criança não peca até uma certa idade. O pecado pessoal que a gente está se referindo. Por quê? Porque ela não tem não tem a consciência, não tem mal, não tem maus pensamentos, não tem malícia, não tem nada disso. Mas depois de uma certa idade, quando ela é capaz de fazer escolhas, quando ela é capaz de se deixar guiar pela sua consciência, a criança ela vai tendo pecado. Tanto é verdade que a gente confessa crianças, né? Nós podemos confessar as crianças, porque elas vão fazendo escolhas que são pecados. Ainda que sejam aqueles pecadinhos de criança, não deixa de ser pecado. Então, a criança é pura, é sem malícia, sim, mas elas têm pecados também a partir de um certo momento da vida delas. Então, ser puro como uma criança não pode ser a mensagem principal desse evangelho. Jesus está querendo falar de outra coisa, né? Primeiro, porque as crianças pecam, como nós vimos aqui, né? Nenhum ser humano está isento do pecado. E segundo, porque um adulto não pode ter uma pureza de uma criança, né? Porque é próprio da criança. Esse estado infantil é próprio da criança. O que se espera de um adulto é que ele tenha maturidade, não um estado infantil. Então, um adulto não pode ter a mesma pureza de uma criança, né? Ele pode ter pureza, mas não uma pureza de uma criança, porque ele não é mais infante, não é mais infantil. Então, o que o Evangelho quer ensinar? O Evangelho quer sublinhar outro assunto. O centro do Evangelho não é ser puro como a criança. O centro desse Evangelho é que nós devemos ter a mesma atitude da criança, que é a confiança filial em seus pais. A criança confia nos seus pais sem hesitação, né? A criança simplesmente ela confia nos pais em todos os sentidos, sem reservas, sem cálculos, sem pensar. E trazendo para a nossa experiência cristã, os santos místicos que tiveram experiência mística chamam isso de infância espiritual. Então, essa confiança sem reserva, né? Essa confiança total, os santos da igreja chamam isso de infância espiritual. Infância espiritual. Um adulto, ele não deve se parecer com a criança no sentido da sua inteligência, da sua capacidade de maturidade ser igual a de uma criança. Mas espiritualmente ele pode ter uma infância espiritual. Como o Salmo 130 fala, né? O salmista é um adulto e vai falando isso: estou calmo e sereno como uma criança acolhida no regaço acolhedor de sua mãe, né? Então o convite é ser assim, é ser pequeno no sentido de estar acolhido, se sentir confiante, como uma criança no regaço acolhedor de sua mãe. O convite a ser pequeno significa, portanto, aprender a abandonar-se com confiança nas mãos do Pai. Sem isso é impossível chegar à salvação, que é o que Jesus, no Evangelho de hoje, ensina. Uma santa da Igreja, Santa Isabel da Trindade, escreve: Deus pôs no meu coração uma sede infinita e uma grande necessidade de amor, que só Ele pode satisfazer. Aí eu vou para Ele como uma criança que vai para a mãe, para que Ele, Deus, preencha e invada tudo e me leve nos braços. Então, essa atitude dessa entrega, dessa confiança da criança que vai para sua mãe. Devemos ser simples, assim como o bom Deus, conclui a Santa da Igreja. Tornar-se criança, então, significa tomar consciência de que não somos capazes de controlar tudo.
não somos capazes de controlar a vida, não somos capazes de controlar nem a nossa vida, nem a dos outros, né? Como pessoas mestres, né? Como pessoas que conhecem todos os mecanismos. Não. A criança se entrega. É o contrário do controle. A primeira forma de responsabilidade é reconhecer que não podemos fazer tudo sozinhos. É outra característica da criança que nós devemos aprender. Não podemos fazer tudo sozinhos. As crianças sabem disso. Por isso, se deixam conduzir sem resistência. Elas contam com os pais, elas confiam nos pais. Isso nós devemos fazer em relação a Deus. Mas nós, por outro lado, ao longo dos anos da nossa vida, nós perdemos essa consciência. Nós nos achamos donos do nosso nariz e queremos decidir as coisas sem confiar, sem contar com Deus. Então hoje peçamos a graça de viver a fé como crianças, como filhos, colocando-se nas mãos de Deus. O Senhor nos dê essa graça de viver essa experiência, de estar totalmente entregue em suas mãos, de contar contigo, deixar que o Senhor controle tudo. Vem Espírito Santo me fazer ter essa vivência de desprendimento e de entrega nas mãos de Deus nessa infância espiritual. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.